Olá, pessoas! Feliz Ano Novo! Eu sou a Joana Dória e esse é o Arte Fora da Bolha, um videocast da Caos Curadoria gravado aqui no Escuta Estúdio, onde a gente fala sobre temas da arte contemporânea, para quem já gosta do assunto e também para quem acha que não entende nada. Se você acompanhou a nossa temporada piloto, você deve ter reparado que eu estava grávida, esse bebê já nasceu e agora por aqui, além de mim, vocês verão outros rostinhos conduzindo as nossas conversas, as nossas entrevistas. Vamos lá! Arte Fora da Bolha. Olá, eu sou a Luísa Moretti, eu sou assistente de produção aqui da Caos Curadoria e hoje a gente está começando mais um Arte Fora da Bolha, um videocast gravado aqui no Escuta Estúdio, para você que já gosta de arte contemporânea e também para você que acha que não entende nada. Hoje o programa vai ser Fotografia como linguagem artística. Eu sou atriz, mas eu também sou uma grande amante de fotografia. E hoje a gente convidou a Natália Tonda, fotógrafa, arte educadora, oficineira, maravilhosa. Eu estou muito animada para conversar com você hoje, Natália. Muito prazer. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Estou contente de estar aqui hoje com vocês. Ah, que legal. Queria que você começasse falando um pouquinho de você, o que você faz, como são os seus projetos. Tá, nossa. Seu encontro com a fotografia. Começo do começo de tudo, assim? Uma coisinha. Bom, atualmente eu sou arte educadora, né? Dou aula de fotografia em escola, dou umas oficinas pelo MIS, né? Que é o Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo. Tenho meu próprio trabalho autoral, tenho pesquisa em fotografia e vou, além da fotografia, eu vou fazendo outras coisas também, né? Vou trabalhando com produção cultural em museus, enfim, vou fazendo também algumas coisas com cinema, então o meu caminho ele foi se expandindo, né? Mas o meu amor pela fotografia ele começou quando eu era muito nova, assim, bem nova, e era uma coisa que eu gostava, assim, eu sempre fui uma pessoa curiosa, gostava de observar as coisas. Eu sempre fui uma pessoa meio mais de observar do que de falar. Então, acho que é aí que entrou o meu lugar da fotografia, assim, eu olhava o mundo, olhava o meu entorno e tentava registrar ali, né, as coisas que eu via, tentar colocar algum sentimento ali. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que a fotografia, ela era um poder muito grande, né, e ela tem esse poder de expressão enorme, e aí eu entendi que era um caminho que eu queria seguir, assim, né? Acho que eu posso começar contextualizando por aí. Maravilhoso esse contexto. E acho que então vamos contextualizar mesmo pelo primórdios, né, da fotografia. Em diferentes culturas, épocas, a fotografia ela foi se dando como linguagem, seja documental, como documento de pesquisa. Como você acha que foi se dando, durante o tempo, a fotografia como técnica? Isso é interessante, né? Que quando a fotografia ela começa, assim, o começo de tudo é a gente pensar, né? Que, de repente, conseguiram, por uma questão física, entender que a luz conseguia passar por um buraco e aí você consegue ter uma imagem projetada ali dentro e como que você vai conseguir fixar isso? Então, acho que desde o começo a fotografia ela já está nesse impasse de entender o que é técnica, o que é arte e como que ela vai vivendo dentro dela, né? Eu acho que talvez essa é uma das magias da fotografia, mas também um dos problemas dela, né? Que eu acho isso legal de trazer para a discussão, né? Quando a fotografia ela começou, assim, ela foi muito uma ajuda grande para pintores, né? Então, para eles entenderem como que eles conseguiam usar o que a gente vai usar, né? Da caixa escura, que então era esses laboratórios que as pessoas, ateliês, né? Que as pessoas faziam em caixas de madeira, colocavam rodinhas ali, levavam esses caixotes para os lugares que elas queriam pintar. Só que aí a caixa estava toda escura, o pintor conseguia usar ali como um ateliê, a imagem se projetava ali, esticava a tela, pintava, e você, através desse começo da fotografia, você estava fazendo um quadro, né? Isso já é lindo de pensar. Aí, na hora que conseguem transformar a imagem, né, em uma chapa de vidro, uma chapa de metal, com
químico fotossensível ali, você tem a primeira imagem, as pessoas começam a entender que a fotografia ela tem essa potência de você realmente parar um instante ali, congelar esse instante, né? E nesse começo ficava uma dúvida do então, isso é arte? Isso é só uma fração de tempo que a gente está congelando mesmo? Para onde que a gente vai? Fotografia começou a ser, então, uma questão de registro das cidades, como que as cidades vão crescendo, como que os costumes vão se dando, como que as pessoas estão se vestindo. E os pintores nessa falando, então a fotografia é isso, a fotografia não é arte. Está num lugar de registro, né? De registro. E aí, em um determinado momento, começa a pensar, não, mas e se a gente mudar isso e começar a elaborar melhor a questão da luz, a questão do enquadramento, você vai criando outras possibilidades, vão problematizando ainda mais, né? E aí, num determinado momento, ali mais ou menos, já na virada do século, quando a gente começa em 1910, 1915, já vão aparecendo linguagens mais interessantes. E eu acho que assim, um dos momentos cruciais da fotografia ter virado arte mesmo é em 1920, quando a gente vai ter assim, uma explosão do fotojornalismo. Junto com isso, a gente vai ter um movimento também dos dadaístas, que vão virar os surrealistas. Aí aparece o Man Ray explodindo com a fotografia, e a fotografia vai aparecer como arte mesmo, como uma grande experimentação no laboratório, né? Aí esse é o momento mais incrível, que vai crescer tanto e tantas possibilidades que a gente vem parar hoje em dia aqui, né? Para pensar as fotografias e suas diversas maneiras e expressões. Você falou sobre esse Man Ray, ele foi um dos precursores, então, realmente, da fotografia, não diria contemporânea, mas como linguagem artística. O que ele trouxe de elementos? Olha, o Man Ray ele é um caso bem curioso, né? Na verdade, eu não diria que ele que é um começo, né? A gente teve alguns outros nomes também que começam, mas no meu interesse pessoal, assim, o Man Ray ele foi uma pessoa que é uma chave curiosa nas coisas que eu gosto, né? Eu lembro muito bem, quando eu tinha uns 16 anos, eu conheci o Man Ray, fui numa exposição e vi, assim, o trabalho dele, fiquei impressionada. Eu falei, gente, como que isso existe? Assim, como que a fotografia é dessa forma? Porque ele brinca muito com o corpo, e muito corpo feminino, e achava incrível tudo que ele fazia, sempre achei lindo. Ele tem um apelido que é o Homem-Raio, e aí ele é o Homem-Raio justamente porque ele gosta de brincar com a luz, então as experiências dele são assim, ele vai fazer brincadeiras no ampliador fotográfico, vai fazer umas transformações na hora do químico ali. Só que quando eu era jovem, né, adolescentezinha ali, eu escutava só o nome do Man Ray. E depois de um tempo, mais ou menos uns 10 anos, eu fui conhecer, na verdade, a pessoa que eu sou mais apaixonada do que o Man Ray, que é a Lee Miller, que ela foi a parceira dele por muito tempo. E a Lee Miller, ela, graças a ela, assim, um dos motivos, ela era uma mulher belíssima, ela foi assim, ela era modelo quando jovem, se apaixonou por fotografia, quis entender de fotografia, conheceu o Man Ray, pediu para ser aluna dele, eles acabaram se envolvendo. Nesse envolvimento, num determinado dia, eles estavam no laboratório e tem uma história que eu acho maravilhosa, que estava tudo escuro, né, o laboratório fotográfico ali e tal. Ela sentiu um negócio passar na perna dela que ela achou que era um rato. E aí ela abriu a porta. Daí, na hora que ela abriu a porta do laboratório, ele grita com ela, pedindo para ela fechar a porta, porque ela estava estragando a fotografia. Não pode, né, entrar nenhuma frecha. Nenhuma. Tinha de luz. Nada de luz. Só que aí, na hora que ela fez isso, ela provocou uma reação que a gente chama de solarização. Que a solarização é uma técnica que ela começou ali, assim, logo no começo da fotografia, em 1800 e tantos. Só que, na hora que aconteceu, o Man Ray viu e falou, gente, eu sou um gênio. Eu que criei isso. E aí, nisso, foi uma... Eu brinco que quem inventou isso para a carreira do Man Ray, na real, foi o rato, não foi nem a Lee Miller, né? Legal. Mas aí os dois começaram a fazer retratos solarizados, foi uma coisa assim que na época, ali em 1928, mais ou menos, começou assim, todo mundo em Paris queria um retrato solarizado feito pelo Man Ray. Só que a maioria das vezes quem fazia era a Lee Miller. Então tem muita coisa na trajetória do Man Ray que eu, quando era pequena, eu via ali e falava, nossa, esse homem é incrível, que daí depois eu fui entender que era ela.
E aí... Não creditada, ou creditada? Não creditada muitas vezes. O clássico. O clássico. E aí, depois disso, contando, assim, só para contextualizar rapidamente, mas o porquê que eu me apaixonei ainda mais por ela, porque ela termina com ele e resolve seguir a carreira dela, né? Ela vai ter 1000 questões ali da vida e desse pensamento artístico dela. E, de repente, começa a Segunda Guerra Mundial, ela começa a fotografar a guerra, e ela vira fotógrafa de guerra e ela vai ser uma das representantes, assim, representantes da Vogue. Ela vai levar a guerra para dentro da Vogue. Meu Deus! E aí é uma loucura. E é uma coisa que, assim, a gente nunca fica sabendo. Nunca? A gente fica sabendo do Man Ray, porque ele é um grande surrealista, dadaísta maravilhoso. Adoro ele, mas, assim, ela é muito mais maravilhosa. Que mulher sensacional! Sim. Não, absurda, absurda. E ela que me fez ver a fotografia de outra forma e também entender fotografia de guerra como uma outra forma também, assim, de entender que você pode ter um lado que é super documental, super sério, você está registrando um momento dolorido para todo mundo, porém, como ela tem uma bagagem muito surrealista dentro da cabeça, ela começa a trazer umas imagens que você não imagina que uma imagem de guerra pode ser feita como ela faz. E ela faz com uma maestria incrível. Assim, né? É um olhar, né? Isso realmente... Fico pensando muito sobre isso. Quem tem esse olhar, como a gente treina esse olhar, se é que é treinável, né? Existe um lugar, você estava falando um pouco também da sua trajetória, né? O seu apaixonamento pela fotografia, e você falou uma característica sua, de que você era muito mais de observar do que era de falar, né? Parece que esse olhar veio com você, né? Eu acho isso curioso, assim, que muitas vezes quando eu penso, né? Como que a gente consegue... me pergunto às vezes, como que eu faço uma boa fotografia? Como que é técnica, é estudo, é treino? O que eu tenho que fazer? E eu acho muito que a gente consegue alimentar o nosso olhar através das referências que a gente tem. Só que, ao mesmo tempo, eu não gosto de falar que eu pego uma obra que eu gosto e, a partir dessa obra que eu gosto, eu tento reproduzir ela. Mas, na verdade, eu vejo as coisas, eu estudo imagem, vejo várias imagens, só que elas me alimentam para pensar, a partir disso, para onde que eu vou, né? O que eu consigo fazer a partir de algo que me inspira, né? Tem uma fotógrafa que é muito bacana, que é a Silvia Plath, que ela costuma falar que quando ela gosta de observar, ela gosta de entender as coisas que estão por baixo, né? Então, não é só essa superfície que a gente olha e fala, essa é uma imagem bonita. Ela gosta de olhar e pensar, mas o que tem por trás disso, né? E ela comenta que ela pode fazer uma foto que seja muito parecida com a de alguém, só que ela não vai usar isso para o trabalho dela. E quando ela faz uma foto que lembra a foto de algum outro fotógrafo, na cabeça dela é como se esse outro fotógrafo estivesse passando na mente dela e dando um oi. Que legal. Eu acho isso muito legal pensar assim, né? Tipo, de repente eu recebi uma luz de alguém aqui e falei, vou fazer uma foto parecida, que seria assinado por ele, mas está sendo assinado por mim. E aí entra também nas técnicas dos outros, né? Pelo olhar do outro, que criou, né? Criou não sei nem se foi uma criação, mas que desenvolveu, né, esse olhar e como ele atinge a gente. Isso para todos os campos artísticos, né? Como a gente recebe, né, e bebe disso o tempo todo. Como se inspira, né? Então, foi assim o estabelecimento mesmo da fotografia como linguagem artística, né? Foi nessa base. Esse momento, assim, né? Quando a gente começa a entender que ela vai para outro campo, ela não precisa ser só documental, ela não precisa ser uma base só de verdades. Eu acho isso interessante. Eu costumo falar que, às vezes, a fotografia ela começa do zero, né? Tem gente que acha que não, a fotografia ela tem que estar a partir de algo muito vivo e muito real e você faz o recorte daquela realidade e isso é a fotografia. Mas não, você pode, a partir do momento que você está pensando ela como uma abstração, como uma nova forma de se expressar, é quase como se tivesse uma tela em branco e a partir da luz você vai começar a criar e vai transformando, né? Acho que é a coisa mais linda. E isso me fez pensar, né? O que faz para você pensar uma fotografia quando ela é arte e quando ela não é? Uma pergunta um pouco complicada. É um pouco complicada, mas é uma boa pergunta. Que às vezes a gente olha, né? Muitas imagens. Eu acho que a gente está vivendo um período que
um período que ninguém imaginava, talvez, que a gente ia viver essa enxurrada de imagem que a gente vive, né? Ultimamente é isso, a gente dorme e acorda com uma câmera fotográfica do nosso lado, Exato. a gente tem a possibilidade de fotografar tudo o que a gente quiser, mas ao mesmo tempo a gente não tem qualidade das coisas que a gente fotografa. Aí que começa a gente entender, bom, é só um registro aqui, isso só estou congelando um momento para eu lembrar de algo, né? Que a fotografia ela virou meio que quase um bloco de notas, né? Sim. Ultimamente. Eu não vou escrever, eu vou fotografar e depois eu leio. Então ela vira meio que uma ajuda ali, um mecanismo do dia a dia. Apoio para minha memória, né? Basicamente, meio isso, né? Você alimenta um esquecimento, na verdade, né? Mas aí que a gente vê que daí é só uma fotografia passageira ali, né? Ela tá de ajuda. Ela não é uma foto de arte, né? Eu acho que quando a gente pensa uma fotografia que ela tem uma linguagem, ela tem um potencial, ela tem um porquê, é quando a gente enxerga, sejam sentimentos, seja algo que atravessa a gente, assim, ela não precisa ser uma foto linda, mas de repente é algo que te incomoda. Eu acho que é interessante isso na arte num todo, né? A gente vê algo que te tira do seu comum, assim, na hora que você tem que parar e olhar de novo. E aí vem uma pergunta, seja mas o que é isso? Ou como isso aconteceu? Ou por que eu estou parada aqui olhando isso por mais de 2 segundos? Acho que é aí que a gente entende que é arte, que ela está entrando num lugar de incômodo. Acho que é aí que Perfeito, a gente começa a entender. Tem também um lugar quando eu vejo a foto de uma paisagem, ela me traz muitas coisas. Mas aquilo é o congelamento de um momento, né? Seja a paisagem qual for, ela naturalmente já me parece artístico, né? Assim, Exato, muito por causa da pintura, das artes plásticas. E aí, essa textura que as fotos sempre têm do palpável, né? Do que a gente está vivendo aqui agora, é um recurso que é muito usado nas suas fotografias, certo? Sim, Esses recortes que você traz também muito do preto e branco, contraste. Conta um pouco pra gente também sobre isso, já que você já estava nesse mar. É curioso, assim, que eu tô as fotos que eu mostrei, né, que eu venho apresentando mais ultimamente, faz parte de um novo projeto que eu tenho, que ele chama Nocturama, que é uma palavra que eu acho que tem tudo a ver com fotografia, assim, mas Nocturama, na verdade, é um lugar que está no zoológico e é feito para os animais noturnos ficarem. Então, é um lugar que tem baixa luz para eles se adaptarem e assim, tem poucos recursos de entrada de luz ali, que é só para, sei lá, pesquisadores e visitantes verem que o animal está ali e está no habitat natural dele. Então, por exemplo, morcego, né? O morcego não vai ficar na luz do dia, ele vai ficar melhor ali no escuro, então é um lugar agradável. E aí as fotos que eu venho fazendo e venho apresentando ultimamente fazem parte desse projeto do Nocturama, que é justamente isso. Acho que um período que eu passei ali de 2019 para cá, eu estava nesse lugar que era mais assim, era um processo criativo um pouco mais denso dentro da minha cabeça. E aí eu encontrei dentro do preto e branco essa coisa mais quase como se fosse uma casa mesmo. Então, eu adoro fotografia preto e branco, sempre gostei muito. Só que quando eu comecei a fotografar, o meu primeiro trabalho, ele era uma explosão de cor. Assim, meu primeiro ensaio fotográfico, ele é muito colorido, muito contrastado. Assim, são muitas imagens que uma está sempre meio junta da outra, são muitas camadas de fotografia que eu fotografava com filme fotográfico, e a ideia era realmente essas cores intensas, assim, e imagens que se compõem. E aí, enfim, anos ali, mudando um tanto o meu percurso, chegou esse momento que eu entrei nesse preto e branco, que eu virei a chave e fui para essa coisa que a gente costuma falar no laboratório, que é o preto profundo, assim. Então, um preto mais fechadão, um branco mais contrastado e muito grão, porque eu adoro grão, assim, acho a granulação do filme fotográfico uma coisa maravilhosa, assim, um lugar que é meio isso, assim, eu olhar a fotografia e entender que é
eu voltar para os grandes mestres, mais ou menos, né? Eu sou uma grande fã do Joseph Kudelka, sempre fui apaixonada pelo trabalho dele e as fotos dele sempre teve muita granulação. Só que o meu trabalho não tem nada a ver com o trabalho dele, porque ele é fotógrafo de rua, tá fotografando guerra e tal, foi fotografar os ciganos, só que o meu trabalho não tem nada disso. O meu trabalho é recortes, seja de locais da cidade, natureza, coisas que às vezes, quando eu tô andando na rua, eu tenho muito esse costume de ficar andando na cidade e tentar observar, de fato, a cidade, assim. Então, coisas que, às vezes, você está andando e ninguém presta atenção, mas aí você olha e você pensa, puxa, isso daqui fica muito bonito, esse recorte muito específico. Algo como se a imagem está ali pedindo para ser olhada, só que as pessoas não olham. E, de repente, você olha por um instante e ela te chama, e você vai e congela ela ali, e ela começa a existir. Eu me imagino... Eu dei esse nome de Nocturama justamente pensando isso, que esses animais noturnos, eles estão ali, né? A gente anda na cidade, às vezes, à noite, e não vê que tem um bicho na árvore que está olhando a gente, mas você para e presta atenção, às vezes tem alguém ali te olhando, assim. Então, foi um pouco daí que veio essa ideia desse meu trabalho novo. Sensacional, adorei esse trabalho. Quero ver, inclusive, né? Não tem como. E a gente está no Brasil, né? Num contexto brasileiro, você sendo uma brasileira fotógrafa. Quando e como que se deu a fotografia aqui no Brasil? Que essa pergunta é ótima. Né? Porque, né, a gente fala muito sobre fotografias eurocêntricas, norte-americanizadas. A gente tem esse costume, né? Ainda mais porque quando a gente vai pensar em invenção da fotografia, a gente sabe que, bom, o berço da fotografia é a França, né? Paris ali bombando com a fotografia. Mas tem dados que são muito interessantes e lindos, que a gente, como brasileiro, esquece e às vezes não presta atenção. Mas um dos dados que eu mais amo, e eu gosto muito de falar isso em aula, que o nome fotografia, ele nasceu no Brasil. Olha. E aí é uma coisa que a gente não faz ideia, assim. Quando o Hercule Florence veio para o Brasil, ele trouxe o daguerreótipo, que é a primeira técnica fotográfica, só que se chamava daguerreótipo. Não era fotografia. Aí ele traz para o Brasil, começa a fazer as pesquisas dele e tal, e ele fazia rótulo de remédio, Florence, ele não fazia fotografia. Só que ele usava a mesma técnica do Daguerre, e aí num determinado momento, ali pensando palavras, ele entendeu que se você tem um objeto de fósforo, que é o sol, né, a luz, e ele vai fazer um desenho, vai fazer uma grafia, você vai fazer uma fotografia, ele escreve a palavra fotografia... E é linda. E aí, depois de alguns anos também, as pessoas na França também chegaram nesse mesmo conceito. Exato. Bateram o tico e o teco ali e falaram, olha, vira uma palavra linda. Rolou. Começaram a usar. Só que aí, só nos anos 70, aqui no Brasil, o Boris Kossoy, ele encontrou essa pesquisa do Florence e falou, olha, a palavra nasceu aqui. Ela não nasceu em outro lugar. Nossa. Então, isso já é lindo. Só que aí, a fotografia aqui no Brasil, né, ela, por mais que o Florence vem, começa a trazer a fotografia, e várias pessoas começam a usar a técnica fotográfica, né? A gente vai ter o Militão Augusto de Azevedo, que fotografava os crescimentos da cidade, fotografava os costumes e tudo mais. Teve um grande período documental aqui, né, no Brasil, a gente teve um crescimento bem interessante, só que a fotografia, nesse momento, aqui no Brasil, ela ficou muito, durante anos, parada numa técnica que a gente chama de movimento pictorialista. Esse é um momento que a fotografia ela não é feita assim, com filme fotográfico. Ela é feita através de técnicas que você vai pensar, eu vou usar um químico diferente, aí a minha fotografia vai ficar mais avermelhada, que daí é uma técnica que a gente vai chamar de ferrótipo. Vou fazer uma outra técnica que é a albumina. Então, você vai mudando a forma do papel, a forma do químico, e o Brasil foi ficando nisso por muitos anos. E aí, a gente vai ter um novo boom da fotografia aqui no Brasil, que é muito tardio, que é só lá nos anos 40, quando a gente vai ter o Thomas Farkas vindo para o Brasil, aí vai começar uma crescente da fotografia nova, né? E o Thomas Farkas, ele está vindo da Europa para cá,
já vem com uma bagagem muito interessante, começa a fazer o Fotoclube Bandeirantes aqui, e na hora que o Fotoclube começa a existir, a gente vai ter quase como se fosse esse momento do surrealismo que teve lá na França em 1920, atrasado por 20 anos. Então, só em 1940 que começa a ter. Aí a gente vai ter aqui no Brasil. Aí a gente vai ter nomes maravilhosos, como Geraldo de Barros, Germán Lorca, todo mundo criando aqui fotografias fantásticas, maravilhosas. Um negócio, assim, sensacional. Eu acho que é um dos momentos mais bonitos da fotografia brasileira, eu acho. Assim, é complicado falar isso, mas é um dos momentos lindos. É assim, um dos, né? É um Deve dos. ter... Tem vários. Mas esse é um momento crucial, assim, quando a coisa começa a se alimentar, a se expandir, as pessoas começam a entender que a fotografia, ela... A partir de um hobby, ela começa a virar também uma expressão, você consegue virar um artista da fotografia. Aí vai crescendo, depois vem o grupo Ruptura, que eles vão começar a fazer exposições e vão começar a falar mais da fotografia. Na hora que tem essa crescente, a gente vai ver um outro universo, né? E aí lá nos anos 80 que a gente tem também uma outra transformação bem interessante, que é quando a fotografia ela vai tentar fotografar o que a gente chama de não cartão postal, basicamente. Não cartão postal, que interessante. É um termo que eu acho maravilhoso, que é você parar de fotografar o Brasil como se fosse só as lindezas e você começa a fotografar o Brasil real. Então, uma realidade. As pessoas, as questões sociais, e você vai trazendo séries lindas, assim, né? A gente vai ter até a Cláudia Andujar, que é um dos nomes que eu mais adoro da fotografia nacional, que, bom, foi fotografar os Yanomamis e viveu com os Yanomamis por 30 anos, conseguiu fazer demarcação de território graças a essa pesquisa dela, então ela traz ali um poder da fotografia. Então a fotografia, ela para de ser só um registro, ela para de ser só uma questão de arte e ela começa a ser uma questão política. Então como que eu defendo o que eu fotografo, né? Então, a Cláudia consegue trazer isso ali. Então, acho que a gente vai ter no Brasil lugares interessantes e potentes, né? Incríveis. E que se somam, né? Conforme as décadas vão se passando, até porque a fotografia, ela tá ainda num período... Estava, né? Num período analógico e agora a gente está num período completamente digital. Como também... quais são as possibilidades que isso trouxe, né? Para a fotografia? Não só no Brasil, mas também, né, mundialmente falando. O que você acha sobre essas técnicas? O que foi esse salto gigantesco que aconteceu? É um salto grande, né, que a gente vai ter, que é interessante pensar como que a fotografia, ela sai do analógico, sai do filme ali, só que parece que é uma coisa nova, né, tem muita gente que pensa, foi nos anos 2000, mas, na verdade, a gente começou já a pensar a fotografia digital ali nos anos 70, né? A Kodak já estava tentando... existiu o computador, como que a gente, através do computador, cria uma imagem digital? Isso aqui só nos anos 90 que a coisa conseguiu ir para frente, né? E acho que hoje em dia a fotografia digital, ela traz muitas possibilidades, que ela consegue facilitar um tanto, né, que ela facilita no fato de você conseguir já ver o seu resultado ali, você já consegue, enfim, né, hoje em dia essa questão da internet, como a gente divide as coisas, a imagem vai para tudo quanto é lugar, mas ela tem um fator que eu acho que, claro, a fotografia, ela é uma arte que acaba sendo cara, né, porque o equipamento é caro, e acho que esse é um dos problemas do digital, porque... Antigamente, por mais que, né, hoje em dia o filme é muito caro, o filme sempre foi um tanto caro, mas teve um momento que o filme era um pouco mais em conta. Acessível. Mais acessível. Então você conseguia ter sua câmerazinha de plástico, colocar um filme lá e vai para o mundo. Hoje em dia você conseguir ter uma câmera digital é complicado por conta do custo, né? Só que hoje todo mundo tem uma câmera por causa do celular, né? Exatamente. Então, hoje em dia é uma coisa que, assim, eu acho muito curioso isso, que as pessoas, elas não compram mais um telefone, elas compram um telefone pensando na câmera. Exato. Só que aí, ao mesmo tempo, eu quero uma câmera incrível, porque eu preciso de fotos maravilhosas. Só que o que eu tô fotografando? Estou fotografando banalidade do dia a dia, eu não quero virar fotógrafo, né?
Eu não vou virar um artista da fotografia, mas eu quero boas fotos para alguma coisa. Quero, sei lá, um like, quero o que for, né? Mas são umas contradições que a fotografia se enfiou. Totalmente. Ela não, né, assim, acho que a gente entrou num lugar meio complicado, né? Então, eu costumo falar que tem muita gente que me pergunta, mas por que a fotografia não é arte, né? Quando você fala assim, eu vou fazer aula de artes e de fotografia. Aí eu falo, mas por que tem essa separação da arte e da fotografia, sendo que é junto, a fotografia ela é arte. Totalmente. Mas é justamente por isso, porque as pessoas têm essa facilidade da fotografia e elas acham que... Banaliza, né? Se banaliza. Eu fiz essa pergunta, Natália, porque começou a vir uma tendência, né, dessa geração de reviver, entre aspas, eu sei que ela nunca morreu, mas a fotografia analógica, né? Sim. E você sabe como se deu isso? Por que se deu isso? Até próprios efeitos, né? Revivendo um protótipo de fotografia analógica em fotos digitais. Sim. Isso é muito curioso, né? Que eu acho que a gente tem sempre a mania de olhar um pouco para trás, né? E ver como que se davam as coisas antigamente, né? Hoje em dia, eu acho que justamente por conta da fotografia ela ser tão fácil, né? Tá em todos os lugares, tá acessível. Às vezes você fica naquela coisa meio romântica de querer o mistério do analógico, né? Então, eu quero ver se a foto deu certo ou não, eu quero ter esse tempo da espera, da revelação. Às vezes as pessoas ficam nesse... Eu acho muito engraçado quando fica... não, mas a fotografia analógica, ela é uma outra coisa. Eu falo, cara, ela é igual. A única coisa que, né, ela tem o tempo dela. Você também pode dar o tempo para a sua própria fotografia digital, né? É que para uma geração do imediato, né? Isso aqui é uma novidade total, né? Exato. A fotografia analógica. Eu acho isso interessantíssimo, porque você não precisa fazer uma foto digital e já tratar ela naquele momento e já postar ela naquele momento. Isso daí é uma coisa da sociedade contemporânea, né? Essas manias. Mas você pode muito bem fazer uma foto, tratar ela daqui a um mês e postar ela daqui 2. Tira, não vê mais. Exatamente, não tem problema algum. Se o negócio for esse do tempo, você pode fazer assim, né? Mas as pessoas, elas gostam. Acho que o analógico, ela tem essa outra materialidade. Quase uma romantização também da foto, né? Exato. Talvez... Você vai ter o químico ali, ele vai ter um cheiro específico, ele vai ter uma textura. A imagem vai vir com cores que realmente o digital ele não te dá. O filme fotográfico, né? Dependendo do filme que você usa, da marca que você usa, você vai ter diferenças ali nas camadas de cor. Que é lindo isso, né? Acho que precisa viver. Eu costumo falar para todo mundo que tem que fotografar com analógico pelo menos uma vez na vida. Compra um rolo, por mais que seja para o rolo dar errado, velou o filme, não saiu nada, tá tudo bem, mas pelo menos você tentou, você ficou com aquela imagem na cabeça. O legal do analógico é que você tem que ativar a sua memória fotográfica, né? Porque quando a gente vai fotografar, a gente acha que a gente está fotografando algo que está ali naquele momento, né? Só que só da câmera fechar e abrir e congelar ali, às vezes você já deu uma mudada. O segundo já é outro, O segundo já é outro. E aí você ter que ativar a sua memória para isso já é bonito do analógico, né? Que o digital às vezes faz a gente não lembrar das coisas que a gente fotografa, né? Não só também na foto, como também no filme, né? Tava lembrando agora do filme da Vera Egito, que gravou tudo em película. Sim. Aí por isso que também me surgiu essa pergunta dessa volta, né? Do analógico. Mas com certeza existe tonalidades, né? Até textura. A textura que é diferente. Eu sou assim, né? Quando eu comecei a fotografar, quando eu comecei a gostar de fotografia, na verdade, a primeira câmera que eu realmente comprei foi ali no começo dos anos 2000. Foi uma câmera que eu gastei R$100 para comprar ela. E ela era uma câmera de plástico. E R$100 naquela época, para mim, era muito caro. Assim, era muito dinheiro. E eu lembro de eu juntar o dinheiro para conseguir comprar essa câmera. E era uma câmera que na época estava começando a entrar em alta, assim, entrar em moda, que é uma câmera que a gente vai chamar de lomo, é a lomografia, que tem uma história muito curiosa, essa câmera, que é uma câmera que começou na União Soviética, aí ela é toda de plástico, a lente é de plástico, então justamente de
tanto plástico que ela tem ali, as cores ficam diferentes, a entrada de luz vem com umas distorções, então é muito legal. E aí, na época, eu falei, gente, eu quero muito essa câmera, porque até então eu não tinha câmera fotográfica. Eu achava foto legal e tal, mas não tinha, né? Comprei essa câmera, comecei a fotografar, e aí, por muitos anos, eu só fotografava no analógico. E já era na época que o digital estava vindo com tudo. Já tinha chego. Já estava aqui bombando, todo mundo já estava querendo uma câmera digital e eu ali no analógico. Preservando, né? E aí eu lembro que quando eu fui estudar fotografia, claro, eu investi, né, numa câmera, estava com a minha câmera ali, estava aprendendo tudo nela. E aí eu olhava ela e falava, ai, mas é tanta coisa, eu só queria minha câmerazinha de plástico, minha câmerinha de plástico com meus filmes ali. Aí tanto que o meu primeiro trabalho que eu apresentei, ele era justamente feito com essa câmera, que era uma câmera de plástico com os filmes que eu queria ficar brincando com o processo de revelação, que eu usava químico errado não, mas não era o químico certo para o filme que eu usava, que daí é o que a gente chama no laboratório de processo cruzado. Quando a gente vai usar, aí é uma coisa muito específica, né? Mas tem o filme que é o filme do slide e tem o filme que é o filme negativo. E aí eles têm os químicos que são diferentes. E aí, a partir do momento que você usa o químico de um para o outro, você vai ter um resultado de cor X. Inesperado, que às vezes pode vir mais contraste, você vai puxar tons específicos. E eu era apaixonada por isso. E aí foi assim, eu lembro muito bem, todos os meus colegas ali fazendo, ai, olha só, a maior definição da minha câmera aqui, aquela coisa assim, deslumbrante, todos os poros da pele da pessoa e tal. E aí eu olhava e falava, nossa, mas eu só quero a foto mais esquisita possível que eu puder fazer aqui. E era tudo com essa câmerazinha de plástico. Então. Nath, então agora a gente vai para o nosso quadro Pergunta do Público. Temos aqui duas perguntas. Oba. Vou ler para você. A primeira é do Felipe Manuel. Legal. Quais são as fontes de inspiração e as influências dela? Nossa, são muitas. Algumas. É curioso, assim, que tenho alguns nomes da fotografia que eu sou muito apaixonada, mas eu acho que eu tenho referências que elas vêm, às vezes, mais do cinema do que da própria fotografia, né? Eu sou muito apaixonada por uma cineasta que chama Maya Deren. A Maya Deren, ela foi uma mulher que ela começa a filmar ali também em 1940, só que ela era amiga de surrealistas e fazia umas coisas assim fantásticas. Ela, para mim, assim, é a musa do pensamento cinematográfico, é uma coisa que eu amo de paixão. E ela foi também, né? Ela trabalhava com fotografia e tal, e as imagens que ela faz são coisas que mexem muito no meu inconsciente, assim, ela vive muito na minha memória fotográfica. Acho que muito ela, a Sarah Moon, que é uma grande fotógrafa de moda também, que ela tem muito uma coisa do movimento, de cores contrastadas, um certo mistério, tem uma coisa meio lúdica, meio etérea nas imagens dela, que eu gosto bastante também. Não é algo que eu faço muito, mas é algo que eu aprecio demais. Assim, ela também é uma pessoa que eu gosto de olhar o trabalho dela e pensar, nossa, isso é tão bonito, e para onde eu posso ir através disso? Ela é uma dessas pessoas e também tem uma artista que eu gosto muito, que ela me influencia de um jeito de eu conseguir entender como que o corpo tá junto, né, que é de tudo que a gente está fazendo, que é uma artista que ela chama Miranda July, que ela é artista, multiartista, ela escreve, faz filme, dança, faz mil coisas. E ela é uma mulher, assim, poderosíssima, só que eu gosto muito de olhar a obra dela também e, a partir da obra dela, pensar coisas do tipo, putz, e aí, a partir da provocação dela, como que eu posso existir no mundo e pensar arte também? Então, ela me provoca num lugar que eu acho bom também. Maravilhosa. Maravilhosa. Temos mais uma pergunta do Gabriel Berlink.
Nath, comente sobre o papel da fotografia na reinterpretação da realidade e as suas implicações na política. Essa aqui Essa pergunta é boa, hein, também. Interessante. Eu acho que... Esse bando de fake news, né? Então... Vem com tudo, essa onda boa. Nem me fala. Acho que a fotografia, ela desde sempre, né? Quando a gente vai pensar o papel do fotojornalismo, é um lugar muito, muito delicado e um lugar que a gente, eu acho que a gente sempre escolhe um lado, né? Para fotografar, para documentar, então, e sempre tomar cuidado com esse lado que a gente escolhe, né? Porque a fotografia, ela é um recorte da realidade. Você edita o que você quer mostrar, você pode mentir, você manipula, você fala a sua interpretação daquilo, né? E tem até uma das grandes fotos, né, do fotojornalismo, que foi uma das fotos mais polêmicas, assim, por muitos anos, que é uma foto do Robert Capa, onde ele fotografa um soldado sendo baleado, e aí muita gente ficou falando, é mentira, é verdade, é mentira, é verdade. Você tem questões ali. E isso é bonito e isso é uma parte muito maligna da fotografia, né? Então, eu acho que quando a gente olha uma foto no jornal, no Instagram, onde for, assim, que está trazendo essa potência da política ali para a gente, está trazendo questões para a gente sempre tem que analisar e tem que entender qual que é o viés e o que a pessoa está, de fato, querendo retratar, né? A gente tem o caso também mais recente, que é o da Gabriela Biló, que é uma fotógrafa que eu adoro, assim, acho que a Gabriela tem um trabalho incrível no fotojornalismo, só que ela se meteu em lugares complicados, né? Ela já foi muito premiada, ainda mais pela cobertura que ela fez durante a pandemia no Brasil, né? Então, problematizou muito questões necessárias. Só que quando teve o 8 de janeiro, a invasão ali, né, em Brasília, ela acabou se colocando num lugar difícil, que ela foi fazer sobreposição de imagem para trazer isso para dentro do jornal. E quando a gente vai falar de fotojornalismo, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com a realidade, a gente não pode trazer esse olhar mais artístico, assim, né? Acho que o erro não foi dela, acho que o erro foi de quem publicou a foto. Ela poderia ter colocado essa foto no livro, numa exposição e tudo mais, mas a partir do momento que o jornal resolve publicar essa imagem que ela fez, aí é um erro do jornal. Então, assim, parcial a notícia, né? Exatamente. Aí eu acho que esse que é o problema, que muitas vezes a gente vê a fotografia, a gente entende o lugar do jornalista, do fotojornalista ali, só que tem também o tanto que a mídia quer manipular a gente. Totalmente. Então, são lugares que são complexos, né, quando a gente vai pensar o fotojornalismo. Mas eu sou uma apaixonada por fotojornalismo, assim, eu lembro que quando eu estava nessa crise, assim, né, era adolescente, estava no terceiro colegial, não sabia o que eu ia fazer direito da vida, sabia que eu gostava de fotografia, e o meu professor de história falou assim, olha, se você gosta de fotografia, você tem que gostar de fotografia de guerra. Quando ele me falou isso, eu falei, gente, mas ele tá puxando o sardinho pro lado dele, né? Assim, ele gosta de guerra, ele quer que eu goste também. E aí ele me mostrou uma life que ela era um número especial com fotografias da Segunda Guerra Mundial. E na hora que eu vi, eu falei, eu tô entendendo tudo, é incrível, realmente, fotografar guerra é incrível. E pensei, nossa, eu vou fotografar a guerra, só que aí eu lembrei que eu estava no Brasil. Que a guerra ficava um pouco difícil, a parte da guerra. Eu falei, acho que não, né? Só que aí também ao mesmo tempo pensei, eu não vou fazer jornalismo, porque se eu fizer jornalismo, sempre vai ter esse lugar das imparcialidades, né? Do quanto você se envolve e tudo mais. E falei, não é isso que eu gosto da fotografia. Mas eu mergulhei com tudo para entender fotografia de guerra, é algo que eu adoro. Mas eu entendo super esses lados que são contraditórios, né? Como que a gente consegue separar as verdades, como a gente consegue defender os nossos ideais também. Então, eu acho que sempre que a gente fotografa, pensando no fotojornalismo, é sempre um ato muito político, né? Então
Isso que a gente tem que ficar de olho. Talvez a gente até possa pensar que a fotografia, assim como nós, né, somos luz e sombra, e a fotografia literalmente, né? Exatamente. Muito, muito interessante essa pergunta, para outros lugares. Leva muitos pensamentos. A gente tá chegando no nosso último quadro. Ah, não, eu te ouviria por horas. Não. Nath, eu sei que você apresentou várias pessoas. Mas, por favor. Mas apresentar uma obra pode ser Pode ser alguém que você queira indicar, uma obra mesmo, né? Assim, uma fotografia que tenha mexido com você neste momento. Fica a seu critério mesmo. São muitos universos. Sim. Para mim é complicado, assim. É quase como se eu estivesse numa sala cheia de gatos e eu ia ter que ver qual é o mais bonito. Ótima comparação, ótimo. É complicado porque assim, eu venho desse lugar, né, que por mais que eu venha da fotografia, mas eu sempre estou muito ligada com a arte contemporânea, muitos amigos e amigas artistas do cinema, das artes mesmo, então para mim é complexo pensar assim, escolhe uma. Mas... Cá entre nós, escolhe duas. Então. Eu vou pensar, deixa eu ver. Eu fiquei pensando muito nisso, viu? Eu acho que, de cara, vou indicar o trabalho de uma amiga minha, que é uma amiga que vem me ajudando muito nesse processo que é desse meu novo projeto, que é o Nocturama, que é o trabalho de uma amiga querida, que ela chama Amanda Teixeira, que ela é artista plástica, e trabalha com frentes diversas, assim. Então, ela vai muito trabalha bastante com fotografia também, mas trabalha com vídeo, com ilustração e com zine. Tem um trabalho maravilhoso. Acho que se eu posso indicar uma artista nova, assim, contemporânea, que está crescendo, vem ser a Amanda. A Amanda é uma pessoa maravilhosa. E deixa eu pensar uma fotógrafa que eu esteja no momento assim apaixonada. Nossa, são muitas. Mas acho que eu indico o trabalho para quem não conhece, mas indico o trabalho da Kati Orna, que é uma fotógrafa húngara incrível. A Kati Orna, ela teve uma trajetória bem interessante de fotografar também a Guerra Civil Espanhola, e depois ela foi para o México, e na hora que ela chegou no México, ela virou amiga da Leonora Carrington, as duas criaram coisas sensacionais, e a Kati Orna, ela se fotografava de uma forma que eu acho muito interessante na hora que a gente vai pensar como que uma mulher que fotografou a guerra e está tentando viver a vida no pós-guerra consegue se fotografar. Então, ela tem uma coisa do surrealismo, tem umas brincadeiras com o corpo, tem umas questões de trazer a morte para dentro do trabalho. Então, é um trabalho bem profundo, assim. Eu acho que a Kati Orna é uma pessoa que vale a pena um mergulho nela. Maravilha! Ótimas apresentações. Obrigada. Natália, foi um prazer, assim, inenarrável mesmo te escutar. Sensacional. Eu já estava animadíssima em te conhecer e agora triplicou. Acho que todo mundo aí de casa também. Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelas perguntas maravilhosas. Agradeço você, agradeço a Jo também. E todo mundo que está em casa vendo aí a nossa conversa. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.